Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: como você o conhece? A pergunta, né? E eu quero subordinar esse tema no texto bíblico, que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 16, vou ler do versículo 5 ao 14. Dizem assim: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo-á de anunciar. Hoje é 23 de setembro de 2024, segunda-feira. Desejo a todos uma semana ricamente abençoada por Deus. Poderoso, meigo, supremo, todo-poderoso mesmo Deus, é no nome do teu Filho que aqui estou em oração. Quero te agradecer por esse momento, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dispensado. Apesar de não merecermos, te apresento cada pessoa que me ouve, a família dessas pessoas, resolve todas as causas, arranca a tristeza, a doença, a dor. Te apresento minha família, minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre uma pessoa muito importante. E eu dei esse tema a propósito, e até uma pergunta, perguntando como você o conhece. Nós que cremos na Trindade Santa, sabemos que o Espírito Santo, que faz parte da Trindade Santa, ele é uma pessoa, não é uma coisa, não é um sistema, sabe? Tipo um sistema de inteligência, sei lá, galáctica. Não, é uma pessoa que tem sentimentos, que chora, que nos ouve, que fala com a gente, que tem condição de ir na nossa frente, como aquele que guia uma pessoa que é cega, né, que não consegue enxergar, para atravessar uma rua, guia no meio dos perigos. O Espírito Santo é o nosso guia. Mas como é que eu conheço o Espírito Santo? Eu sempre digo, e eu vou, inclusive, a propósito, logo mais, vocês sabem que me acompanham, eu sempre coloco uma melodia, né, um hino evangélico, depois das mensagens, e hoje eu quero colocar um hino exatamente falando sobre isso.
né, sobre a experiência de conhecer este aqui, que é o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, ele é tudo na vida de um cristão. Sem o Espírito Santo, a nossa vida é vazia, é triste, é uma angústia. E a Bíblia fala sobre os diversos, entre aspas, né, papéis do Espírito Santo na nossa vida. Em 1 Coríntios, Paulo fala no capítulo 12, versículo 13, ele diz que todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, esse Espírito Santo, né? Para nós sermos um só corpo. E ele ainda fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, que nós como cristãos que somos, nós não devemos deixar o Espírito Santo triste. Como já disse agora há pouco, ele é uma pessoa e tem sentimento. Romanos, Paulo fala no capítulo 8 e versículo 11, e também ele diz no versículo 15, aliás, versículo 44 do capítulo 15 da primeira carta dele, falando sobre o Espírito Santo, ele diz que esse Espírito Santo habita nos fiéis e é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Então veja como é importante a gente conhecer esse personagem espiritual que faz parte da Trindade Santa. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente fica ousado. Ousado no bom sentido da palavra, tá? Não é ousado para fazer coisas erradas e desobedecer às leis. Ousado como corajoso. Inclusive há um versículo, Atos dos Apóstolos, né? Fala, acho que é versículo 31, 32 e 33 do capítulo 4 de Atos. Muito conhecido para quem ler a Bíblia, onde fala que todos os crentes que estavam ali reunidos, orando, pedindo, esperando o Espírito Santo, eles ficaram cheios do Espírito Santo e dali para frente começaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia, com coragem. E Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, o Espírito Santo, ele vai nos ensinar. Ele diz que o Espírito Santo vai nos confortar e vai fazer com que a gente se lembre do amor de Deus. Então, gente, nessa leitura base que eu escolhi hoje, Jesus estava ali contando para os discípulos mais chegados, os 12, o que ia acontecer com ele. E eles estavam tão tristes mesmo, que Jesus diz assim, olha, eu vou para aquele que me enviou, vou embora. E nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, porque vou embora, o vosso coração se encheu de tristeza? Aí ele apresenta quem vai ficar com eles na ausência de Jesus. Lembrando que essa ausência de Jesus é temporária, tá? Porque nós estamos aguardando Jesus buscar a igreja. Glória a Deus. E isso daqui a pouco, gente. É só olhar para os acontecimentos, as coisas estão mostrando que tudo está cumprido e que Jesus já está às portas. Aí ele começa a apresentar aquele que vai vir, não é substituí-lo, mas vai vir para deixar os discípulos e hoje a igreja consolada, preparada para o evento eterno que é morar com o Senhor após o arrebatamento. Aí ele fala que se eu não for, ou seja, se vocês com essa tristeza toda quiserem me deter aqui na terra, aí esse que eu quero enviar, o Consolador, lembrando que o Consolador aqui está com C maiúsculo, exatamente, se trata de uma pessoa, né, nome próprio, vamos dizer assim, um dos nomes próprios do Espírito Santo é Consolador.
Aí ele disse, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou enviar ele para vocês. Então, gente, a mensagem de hoje é exatamente para saber como é que eu conheço esse que Jesus prometeu e realmente enviou aqui para a terra para nos consolar, para nos guiar, para nos alegrar, para chorar, gemer por nós, para na oração interceder por nós com gemidos. Como é que eu conheço ele? E ainda mais Jesus diz que uma das funções dele vai ser ou está sendo com ele aqui na terra, lembrando que ele é o único ser da Trindade que está na terra, né? O Espírito Santo. Ele diz aqui, Jesus, que ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui dá uma observação que eu quero deixar para vocês. Veja bem, talvez você, a senhora, o senhor, saiam para evangelizar nos domingos à tarde, né? Na sua igreja, aí, com aquele grupo chamado Campanha Evangelizadora, ou nos dias de semana, ou vá visitar os hospitais, cadeias, para evangelizar, entregar literaturas na rua, nos ônibus, nos trens. E quando você vai pregando, você parece que, quando volta para sua casa, você diz, meu Deus, ninguém se entregou para Jesus. Eu entreguei a palavra, uma palavra que tu me usou com tanta autoridade, com sabedoria, mas a pessoa nem se balançou para dizer que ia te aceitar como Salvador. Vou te explicar aqui. Aliás, Jesus te explica aqui. E quem convence, o que é convencer? É fazer com que algo que está sendo dito para alguém, aquela pessoa que está ouvindo, seja convencido, ou seja, acredite definitivamente que aquilo que está sendo dito é verdade. É ser a pessoa convencida. Então, o Espírito Santo, gente, é quem vai convencer. O nosso papel como evangelistas, você, a senhora, o senhor e eu, é de pregar, de falar, de dizer, mas não somos nós que vamos convencer aquela pessoa, o ouvinte da palavra de Deus. Então fica tranquilo, tranquila, até porque uns pregam, e nesse pregar significa semear, e outros é que vão colher. Entendeu? Então assim, a gente prega, esse aqui que Jesus fala, que ficou aqui, está conosco, ele convence, que é o Espírito Santo quem convence, e Jesus salva. Entendeu? Há um papel aqui de ligação. Jesus deixou ele aqui, mas Jesus está participando com ele, com o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem, olha, é isso mesmo, a palavra é essa, Jesus é o Salvador. Aí Jesus salva. A gente só faz pregar. Você entendeu? Queria ter mais tempo para falar mais sobre esse tema aqui que eu escolhi, mas a gente observa, para concluir, que versículo 13, Jesus diz assim, da leitura base que eu li aqui em João, capítulo 16, o versículo 13 diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Já falei que o Espírito Santo é o nosso guia, né? Dei até o exemplo de uma pessoa que não consegue enxergar e uma pessoa que vê vai conduzindo, tá? Aí ele diz, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, ele tem essa capacidade de transmitir para nós tudo o que ele ouviu diante de Deus, no trono, na eternidade, e passar para a gente, como também ele tem a capacidade de mostrar o que vai acontecer. Por isso que existe hoje o dom, né, para a igreja, o dom de profecia. O que é o dom de profecia? O dom de profecia é exatamente a pessoa ser usado pelo Espírito Santo, o ser humano ser usado pelo Espírito Santo,
e o Espírito Santo revelar para essa pessoa, como instrumento, essa pessoa está sendo, para revelar uma mensagem que vai acontecer amanhã, daqui a um ano, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Então o Espírito Santo, Jesus diz aqui, que não ia falar de si mesmo, mas ia dizer tudo que já tem ouvido perante o Pai na eternidade, e também iria anunciar o que haveria de vir. Então, gente, esta é a mensagem de hoje. Agradeço para todos que ouviram até o final. Continuarão por nós. Agradeço as orações de todos. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.